Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre a história trágico-marítima das crianças nas embarcações portuguesas do século XVI. O Brasil começou a ser povoado em 1530. O que poucos sabem é que, além de muitos homens, poucas mulheres, as crianças também estavam presentes nas embarcações lusitanas. As crianças subiam a bordo como grumets ou pajens, como órfãos do rei ou passageiros acompanhados de pais e parentes. Infelizmente, as crianças eram as que mais sofriam. Grumets e pajens eram obrigados a aceitar abusos sexuais de marujos violentos. Por serem as mais frágeis, as crianças eram sempre as primeiras vítimas, na terra ou no mar. Essa é uma história de dor vivida pelo universo infantil. Os grumets. Naquela época, as crianças viviam em média somente até 14 anos. Eram consideradas um pouquinho mais que os animais e a sua força de trabalho deveria ser aproveitada. A coroa recrutava órfãos desabrigados e meninos de famílias pedintes. Eles tinham entre 9 e 16 anos, serviam como grumets nas embarcações. Para os pais desses meninos alistados, eles eram fontes de renda e um peso a menos para carregar. Outro meio de recrutar grumets era o rapto de crianças judias. Era um meio de obter mão de obra e também controlar o crescimento da população de judeus em Portugal. Ao contrário dos órfãos e das crianças de família pobre, essas crianças judias representavam grande perda afetiva para os pais. Dos embarcados no navio, os grumets tinham a pior condição de vida. Eram alojados a céu aberto no convés, eram expostos ao sol, às chuvas e muitos faleciam de pneumonia e queimaduras do sol. Fome e doença a bordo. Os grumets eles recebiam o mesmo tratamento dos tripulantes adultos, eles tinham direito a 1,5 libra de biscoito por dia e apenas um pote de água. Normalmente essa água exalava um mau cheiro e essa água ela era responsável por grandes diarreias. Os médicos eles eram raros nas embarcações e as crianças acabavam sendo cuidadas por barbeiros, que muitas vezes serviam como cirurgiões nas embarcações. Os grumets se obrigavam a abandonar o universo infantil rapidamente para enfrentar a realidade de uma vida adulta. Quando eles eram estuprados por marinheiros, dificilmente eles se queixavam para os oficiais, devido ao medo ou até mesmo pela vergonha. Como era uma prática comum na Idade Média, acredita-se que alguns poderiam até se prostituírem em troca de uma proteção de um adulto. Mesmo que eles passassem por inúmeros problemas, quando eles pisavam pela primeira vez na embarcação, eles sabiam que era uma grande oportunidade de uma ascensão social. Diferente dos grumets, talvez na mesma faixa etária ou um pouco mais jovens, as crianças embarcadas como os pajens da nobreza, eles tinham um cotidiano um pouco menos árduo e tinham maiores chances de alcançar os melhores cargos. Em uma tripulação de 150 pessoas, pelo menos 5 ou 6 eram pajes. O número de pajens e de grumets podiam somar pelo menos 22% da tripulação. Aos pajens, as tarefas eram bem menos arriscadas e eles eram considerados acima dos grumets, porém inferiores aos marinheiros. Eles poderiam ser estuprados da mesma forma que os grumets, porém por oficiais. Os oficiais eles podiam embarcar seus filhos como os pajens ou até mesmo como acompanhantes. Um outro tipo de embarcação que existia era para meninas órfãs de pais, que elas eram arrancadas da família e eram embarcadas com a categoria órfãos do rei. Dada a falta de mulheres brancas nas possessões portuguesas, a coroa procurou reunir meninas pobres de 14 a 30 anos nos orfanatos de Lisboa e Porto, a fim de enviá-las sobretudo à Índia. No Brasil, a prática de amancebar-se com as nativas suavizava o problema da constituição de famílias. Eram estranhamente consideradas como órfãos até mesmo as meninas que tinham apenas o pai falecido. Assim, podemos supor que existe uma espécie de sequestro de meninas pobres, principalmente meninas de 16 anos em Portugal. E não obstante o baixo número de meninas embarcadas nos navios portugueses, principalmente na carreira do Brasil, a simples presença das órfãs do rei a bordo, que ao contrário das passageiras não tinham quem zelasse por elas, causava grande alvoroço entre a tripulação masculina. Tendo em vista evitar os estupros das órfãs a bordo,
sobretudo porque essas estavam destinadas ao matrimônio, virgens com homens de destaque nas possessões portuguesas. Alguns religiosos tomavam sua guarda, principalmente quando tratava-se de meninas menores de 16 anos. Além dos grumets, pajens e órfãos do rei, as crianças também embarcavam como passageiras, acompanhando seus pais ou parentes. Essas crianças podiam ter menos de 5 anos ou às vezes serem crianças de colo. Nos séculos XVI e XVII, entre 900 pessoas das embarcações portuguesas, cerca de 50 eram crianças. Esse número ínfimo, se comparado ao de adultos, explica a inexistência iconográfica em ilustrações de coletâneas históricas. Essas crianças passageiras, mesmo tendo pago suas passagens, ficavam sujeitas aos mesmos sofrimentos dos grumets. Em qualquer idade, elas poderiam ser vítimas de estupros coletivos, sucumbir de inanição, de escorbuto e doenças incubadas desde a Europa, como o sarampo e a cachumba. Além de tantos riscos do cotidiano, as crianças embarcadas acabavam caindo no mar. 1560. Cai ao mar a sobrinha do fidalgo Diogo Pereira de Vasconcelos, que gritou: "Homens ao mar!" Quando o capitão deu por conta, nada pôde ser feito. Após tentarem resgatar a menina Isabel por 2 horas, trouxeram-na. Vinha de toda morta, com o rosto tão sereno e bem assombrado que parecia viva. Quanto mais nova era a criança, maior o risco de queda e menor a chance de sobreviver. Os corpos jogados ao mar não tinham direito a velório, eram logo devorados por tubarões. Mesmo na calmaria, o balanço da embarcação era responsável por tantas quedas e tantas mortes prematuras. Outro grande perigo para as crianças embarcadas eram os terríveis corsários e piratas. Os franceses, os mais civilizados, os holandeses, os mais violentos, os ingleses implacavelmente cruéis. Quando atacadas, as naus portuguesas, que sempre estavam em péssimas condições, raramente conseguiam se defender. Eles roubavam de tudo: colchas, pratas, espingardas, tudo vindo de Portugal, e sequestravam adultos e crianças. Eles tinham preferência por crianças, pois essas eram muito mais fáceis de controlar. Os homens poderiam se rebelar contra eles. As mulheres muitas vezes se suicidavam. As crianças não, elas os obedeciam. Elas, por inocência, eram mais fáceis de se controlar. Desse modo, elas eram escravizadas, vendidas ou até exploradas sexualmente. Cerca de 20% dos navios que partiam de Lisboa para o Brasil naufragavam devido à imperícia de alguns pilotos, desgaste natural das embarcações, mau tempo, excesso de carga ou ataque de piratas. O barco salva-vidas tinha capacidade para apenas 11% da população do navio. Raramente as crianças eram escolhidas e, quando eram, dificilmente sobreviviam ao trajeto, já que o barco podia ficar à deriva por dias, sem água e sem alimento. Quando conseguiam chegar à terra, enfrentavam a falta de água, de alimentos, caminhadas exaustivas, adversidades climáticas e ataques de nativos. O cotidiano infantil a bordo das embarcações foi uma história de dor e sofrimento. Crianças não tinham privilégio algum, eram forçadas a trabalhar exaustivamente. Quando não pereciam durante a viagem, enfrentavam a sede, a fome, a exaustão, os abusos sexuais e viam desmoronar o universo de sonhos e fantasias diante de tanta crueldade. Quando não perdiam a vida, perdiam a inocência, para nunca mais recuperá-la.